Oi minha gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Sari e trabalho com papelaria personalizada. O vídeo de hoje é um videozinho muito pedido por vocês que querem muito saber daí do meu começo, da minha trajetória na papelaria, como eu comecei a trabalhar na papelaria, como que foi, que materiais eu comecei usando e tudo mais. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, é um vídeo muito pedido, tanto lá no Instagram, tanto aqui nos comentários do YouTube. Fiquei um pouco assim, enrolando pra gravar ele, porque falar da minha trajetória também lembra muitas dores no começo, e é coisas que eu não quero contar por agora, mas as partes ruins do processo. Mas vamos contar coisas boas aqui, vamos contar as partes boas, as partes alegres. Quem sabe um dia eu venha gravar, voltar a gravar completo aqui os momentos de desistências, os momentos em que dessa minha trajetória que eu passei, que pra mim, assim, precisei passar e foi uma beleza, porque me fez aprender várias coisas também. Mas vamos falar de coisa boa por aqui, né, gente? Quero muito falar sobre esse ramo de papelaria que brilharam meus olhos. E conta aqui, deixa aqui nos comentários como foi esse processo para vocês, como que vocês conheceram a papelaria personalizada, quando que seus olhos brilharam para isso e você falou assim, é isso que eu quero, porque por aqui eu vou contar já como que foi. Deixa aí nos comentários aí que eu quero muito saber como que você conheceu essa área. Vamos voltar um cadinho aí para muitos e muitos anos atrás, em que meu pai e minha mãe são artesão. Eles são artesão, assim, convivi muito com eles. E aí, cada um tem sua particularidade. Meu pai é artesão com madeiras, artesão com vários outros materiais. E ele é desenhista. Ele ama desenhar pessoas. Ele tem um estilo legal de desenhar pessoas. Já minha mãe, ela também é artesã, crocheteira, artesã de inventar moda mesmo. É aquelas gambiarra mineira. Brasileira, vamos dizer, que o Brasil inteiro gosta de fazer uma certa gambiarra pra tudo, né? Então, tipo assim, minha mãe, ela é artesã de tudo, ela inventa tudo. Até, eu acho que todo mundo já sabe, na época, existia cinzeiro de latinha, lata de cerveja, lata de refrigerante, fazia cinzeiro. Ela fazia de tudo com aquelas latinhas, até aquele pingentinho da latinha, ela fazia bolsa com aquilo, ela era demais, ela inventava moda, ela era artesã de mão cheia. E também era desenhista. Só que o ramo do desenhista dela era natureza. E eu vim aí pra entrar nesse ramo também. Meus irmãos levaram um pouquinho só apenas do dom de desenho, e eu já tive um dom mais forte para desenho e para artesanato. Meus irmãos não eram muito, eu tenho 2 irmãos homens, meus irmãos não eram muito chegados, não eram muito de gostar, só que eu sempre fui aquela menina que amava artesanato, amava desenhar, amava tudo que envolvia essa parte de criação. Então aí começou a minha trajetória sem saber que hoje eu ia me tornar uma artesã. Na minha cidade existe o CRAS, e esse CRAS ele disponibiliza de graça muitas aulas de graça para as crianças. E minha mãe desde pequena me colocava em todas. Eu era uma criança que sempre participava de tudo. Então minha mãe colocava no balé, na aula de violão, tanto que eu sei tocar violão também, na aula de digitação, que é a parte de escrever rápido no computador, a parte de artesanato, aula de artesanato. Então tinha muitas aulas aí que eu fazia, esses mini cursinhos aí, e aulas, vamos se dizer. Aula de crochê, entrei também de ponto cruz, então eu bordava toalhinha. Então, tipo assim, eu tive várias épocas da minha vida, desde pequena empreendedora. Minha mãe ri da minha cara, porque antes disso tudo começar, essa parte de vender artesanato, eu vendia goiaba na escola. Então, tipo assim, sempre teve uma parte de mim assim, sem eu nem imaginar que existia. Agora, adulta, eu imagino que aquilo tudo foi um processo que Deus estava me mostrando que aquilo ali era pra eu ser mesmo uma empreendedora, criar meu próprio negócio, ser dona do meu próprio negócio hoje em dia. Aí, como eu amava desenhar, amava fazer artesanato, eu fazia ponto cruz em toalhinhas, vendia toalhinhas aí
todas decoradinhas, vamos se dizer, fazia um tanto de toalhinhas para vender. Como eu fazia desenhos, então eu fazia desenhos aí para vender também. Uma coisa que eu fazia, eu não sei se eu volto a fazer, isso me dá saudade, mas eu vendia chaveirinho na escola. Eu desenhava as pessoas, o casal de apaixonadinhos, de pombinhos. Eu desenhava eles me enviavam a foto, eu conseguia desenhar eles em modo cartoon, não é realista. Fazia desenhos realistas, mas eles gostavam muito de desenhos em forma de estilo cartoon, acho que é assim que fala. E eu plastificava e eu fazia um chaveiro e vendia aquele chaveirinho na escola. Então assim, desde pequena, isso uma amiga mesmo me lembrando, falou, nossa Sara, hoje você trabalha com isso e desde a escola você fazia isso para vender. Eu falei, nossa, verdade. Desde lá de antes eu já estava fazendo alguma arte, algum artesanato, alguma coisa para dar um dinheirinho ali. Na aula de artesanato tinha bastantes ensinamentos, como biscuit, pintura, artesanato com garrafa PET, artesanato com tudo que você imaginar tinha. A gente fazia bastante coisas de artesanato, vamos dizer, trabalho manual. Então eu tinha sim uma certa habilidade com tesoura, com cola, desde pequenininha isso. Mas nada chegado assim, papelaria personalizada, vamos dizer. Então eu não sabia da existência da papelaria personalizada, papelaria de festa, não sabia nada de existência a isso. Mas eu entrei ali, estive lá presente nas aulas de artesanato. O tempo foi passando, me casei, comecei a trabalhar como padeira. Foi aí que eu e meu marido começamos a trabalhar junto. Ele é padeiro, já tem uns 12 anos de profissão e eu tinha apenas 4 anos de profissões de padeira. Boleira, vamos dizer, eu era mais o ramo de fazer bolos e é aí que meus olhos brilhavam, é aquilo ali que me fazia feliz, era a minha paixão, era o meu amor da minha vida, que pra mim sair dali eu fiquei muito triste, foi algo que me abalou bastante sair dali. Então acabei saindo da parte de padaria e entrando no ramo, entrando na profissão de garçonete. Comecei a trabalhar em um hotel aqui da cidade mesmo, minha cidade é uma cidade muito turística, então para empregos dessa área é a coisa que mais tem em hotelaria aqui. Então vamos dizer, acabei entrando, mas tinha um sonho muito grande, umas tentativas aí de engravidar. Tinha 1 ano e pouquinho que nós estava tentando uma gestação por aí e nada de conseguir. E eu tava ali, já tinha completado 1 ano trabalhando como garçonete, foi quando eu consegui engravidar. E quando nós engravidamos veio essa pergunta, e agora? Quais são os passos que nós vamos tomar a partir daí? Como nós queremos criar os nossos filhos? Acho que aí que nós tivemos uma conversa muito sincera, eu e meu marido, muito importante nesse momento que nós sentamos para conversar, para averiguar o que nós ia fazer a partir daquele momento. Traçamos algumas metas, eu e meu marido, sobre as profissões que eu ia entrar, qual ramo que eu ia entrar, e eu passei em 4 ramos e vou contar agora para vocês quais foram os 4. Bem rapidamente, vou resumir tudo, porque a história é muito longa, mas a primeira foi boleira. Andei, não fui para lugar nenhum. Não divulguei, não fiz Instagram, não fiz nada, só investi em curso, investi em forma, investi em bico de confeitar, manga, bailarina, tem tudo aí parado, não usei. Agora sim, quem sabe usar com meus filhos, né? Mas o segundo ramo que eu entrei foi decoração. Algo assim que eu amo bastante também, desde pequenininha fazia decoração de graça para os outros. Amava mexer com tudo que fala de artesanato, então eu já fiz violão grandão para uma decoração em tamanho original de um violão, né? De papelão e EVA, então, gente, eu criava moldes na mão, não tinha impressora nenhuma. Mas desde pequena eu criava moldes desenhando, por eu saber desenhar eu consegui criar um molde do violão. E eu ia olhando e ia fazendo molde do violão e eu consegui fazer um violão 3D grandão. Um violão e uma guitarra para uma decoração que não me pagavam pra isso. Mas porque eu amava fazer decoração e amava fazer artesanato. Então eu fazia esse tipo de festas também. Se eu encontrar a foto dessa que eu fiz quando eu acho que eu tinha uns 16 anos. 16? Tinha uns 16 anos que eu fiz essa festa.
Eu vou colocar a decoração aqui pra vocês verem. O violão, a guitarra, fiz o bolo foi fake? Acho que o bolo não foi fake, alguns trens ali foi tudo de EVA e papelão, foi tudo eu que fiz também, vou deixar bem aqui, ó, passando se eu achar a foto. Mas aí eu recebi essa encomenda que salvou a minha vida, vamos dizer, comecei a entrar pro ramo de festas. Aí foi quando eu abri meu Instagram e surgiu a Kierteirinha, só que era Mundo do EVA e Decoração. Kierteirinha, Mundo do EVA e Decoração. Eu acho que o nome, vamos dizer, veio assim no momento certo. Foi muita pesquisa, foi pensando bastante, porque eu sou muito artesã, gosto muito de arte, então assim, esse nome conversa muito comigo mesma, a minha personalidade, ser um nome mais alegre, divertido e ser algo artesão. Acho que combina muito comigo, gosto muito desse nome, Kierteirinha. E o Mundo dos EVA, porque eu sempre trabalhei com EVA, sempre fiz trabalhos em EVA, mesmo cobrando ou não cobrando, antes de trabalhar ou não trabalhando, eu sempre envolvi no EVA, né? E aí, o que acontece? Comecei a ter muitas decorações para fazer depois dessa, porque eu comecei a divulgar essa decoração, minha primeira decoração, vou deixar a fotinha aqui também, foi no tema Popped. Tudo em EVA também, a maioria das coisas, caixinhas personalizadas com aplique em EVA, vou deixar passando aqui as caixinhas em acabamento em EVA, não tinha impressora, não tinha nada, era o que eu tinha e ela super dava ok, confiava no meu trabalho e falava vai que eu confio. Então a gente fazia tudo isso com o que eu tinha, materiais que eu tinha. Mas foi aí que foi surgindo esse desejo de trazer mais qualidade à estrovoada. Olha, Jesus, e falando de frente à câmera. Foi aí que surgiu uma vontade de trazer uma certa qualidade a mais pro meu trabalho. Eu queria muito trabalhar com a papelaria, conhecer a papelaria através das decorações de festa, só que eu não tinha materiais para trabalhar com ela. Não tinha nada. Então, assim, eu trabalhava com o que eu tinha. O que eu tinha era EVA, tesoura, cola quente, era o que eu tinha. E aí, eu comprava as caixinhas já pronta e personalizava apenas o aplique, sem nome da criança, sem idade da criança, não tinha nada disso. Não tinha nome, não tinha idade. Era o aplique que contava no tema. Era desse jeito. Então, tipo assim, surgiu essa vontade e eu vendia coisas assim, gente. Como pode, né? A gente faz de tudo pra dar certo. A gente, se a pessoa gosta do nosso trabalho, confia no nosso trabalho, a gente entrega o que a gente consegue entregar naquele tempo. É o que eu consegui entregar naquele tempo. E eu falo assim, tem gente que espera ter uma boa impressora, espera pra ter uma boa máquina de corte, espera pra ter um computador pra começar. E eu comecei sem nada. Hoje em dia eu falo assim, eu não sou a doida de começar assim não. Não sei como que eu fui doida de começar assim. Mas se eu não tivesse começado, eu não sei onde eu estaria hoje em dia. Bora resumir o contexto resumo da nossa história por aqui. Eu gosto muito de falar, mas quando eu falo demais parece que eu tô assim, meu Deus, deve ter enjoado. Quem tá aguentando eu falar tanto assim? Então bora que eu vou agilizar um pouquinho aqui pra falar um pouco da história da nossa impressora aqui também, de cada item que chegou, que eu vou resumir tudinho pra vocês agora. Gente, abrimos... Ah, peraí, que eu tenho um papelzinho que todo mundo sabe o que é. Gente, eu abri a Kierteirinha em março. Em março era só decoração em Mundo do EVA, né? Então, eu consegui a minha impressora sem a data. Ah, nem... Será que eu consigo o papel? Ah, Jesus. Eu vou imprimir um aqui só pra mostrar pra vocês. Quem sabe o que é? Ó, vou imprimir um só pra mostrar essa data exata de quanto tempo que eu trabalhei sem ter uma impressora. Foi bastante tempo, gente. Eu abri em março. Em março abri a Kierteirinha e fiquei bastante tempo sem o uso como fala? Da impressora, trabalhando com festas, EVA e imprimindo aplique com os outros para estar personalizando as minhas caixinhas personalizadas. Então eram caixinhas lisas, só que eu personalizava de acordo com o tema.
Eu imprimi a verificação de jato para mostrar para vocês a data, que mostra as primeiras impressões, quando foi a primeira impressão e quantas folhas que eu fiz impressas nesse tempo que eu tô com ela. Ela foi comprada dia 14/9 de 2023, que ela chegou na minha casa, que foi a primeira impressão que eu fiz. 14/9 de 2003. Então, do mês 3 pro mês 9 foi tempo aí de sem impressora, só com um apliquezinho, pedindo os outros para imprimir apliques para mim, cortando na mão e tudo mais. Mas tivemos a nossa primeira conquista, nossa impressora L3 250 nessa época. E essa data é muito marcante para mim, porque nessa mesma data, um ano após, consegui o meu computador. Gente, depois que eu fui ver, depois nos momentos lá no Instagram que eles mostraram algumas lembranças, que eu fui ver que batia com a data que eu conquistei o computador, e a impressora só tinha um ano de diferença entre os dois. Acredita? E depois, agora, em 2025, conseguimos aí a nossa queridinha Silhouette Portrait. É Portrait que fala? Portrait 4. A minha Portrait 4 Silhouette. Foi uma conquista atrás da outra, glória a Deus e aleluia. E tivemos aqui a minha cadeira gamer que eu ganhei do meu marido de presente de aniversário, também em 2024. Depois de tanto presente assim, vamos dizer, máquina de corte, computador e impressora, eu disse pra ele que eu mesma ia correr atrás das minhas próximas conquistas. E foi aí que eu conquistei a minha mesa AL para trabalhar, e conquistei também, que vale muito como conquista, a minha guilhotina e a minha plastificadora, que eu consegui esse ano. Esse ano de 2026 já chegou com bastante conquistinhas aqui. Era aquelas rotinas malucas. Então, tipo assim, quando eu coloquei na creche que eu tive alguém para me ajudar em questão do meu filho e colocar as prioridades no lugar, as coisas super completamente melhoraram por aqui. Teve um momento crucial na minha caminhada que me fez repensar tudo, que foi a chegada da Rebeca. Quando eu me engravidei dela, ela chegou inesperada, sem planejamento nenhum. Na época eu já estava querendo desistir da papelaria e arrumar um trabalho, voltar pro CLT. E se não fosse ela, eu já teria voltado pro CLT e abandonado a papelaria faz tempo. Por conta de, muitas das vezes, a gente prioriza nossos filhos, prioriza todo mundo e esquece da gente. Vem o esgotamento mental, vem bastante coisa que a gente para de se cuidar. Eu me emagreci muito na época. Então, assim, eu grávida, com aquela anemia forte, magrinha, 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 e sem saber que tava grávida, nem sabia que eu tava com anemia e tava grávida, amamentando meu outro filho. Então, tipo assim, foi um turbilhão de coisas. E assim, ela chegou pra mim não desistir da papelaria. Certamente não era pra me desistir da papelaria, era Deus falando assim: você tá querendo desistir? Eu não vou deixar. Um dia antes de eu falar pro meu marido, eu tinha falado pro meu marido que eu ia desistir da papelaria e ia voltar pro CLT. E na madrugada eu descobri a gravidez, então a Rebeca me salvou disso. Não consegui desistir da papelaria por conta dela. Mas a coisa mais boa que aconteceu pra mim nisso foi o seguinte: ela me fez pensar o seguinte: se é pra fazer dar certo, se é aqui que eu tenho que fazer dar certo, eu tenho que fazer dar certo de alguma maneira. Então eu fui recapitulando a minha rotina. O que eu podia fazer pra papelaria dar certo? Porque até aquele momento eu tava desistindo de tudo, porque a papelaria não tava me dando a renda que eu precisava e não tava suprindo todas as minhas necessidades, e a minha questão mental tava me matando pra dar conta de tudo e não conseguia dar conta de nada no final, né? Minha gente, aqui tá uma barulheira de construção. Então, tipo assim, vocês vão ouvir barulho aí. Tô apagando o vídeo toda hora por conta do barulho. Grava, apaga, porque começa o barulhão. Então relevem aí, senão não vou conseguir finalizar o vídeo pra vocês. E esse é um assunto muito importante, que vocês tenham falado bastante sobre isso. E eu quero muito conversar com vocês sobre isso. É algo assim que me toca muito, que eu passei muito por isso. Eu falo assim que nós mulheres queremos dar conta de tudo. E ainda nós mulheres queremos conseguir conciliar tudo. Muitas pessoas falam que nós mulheres conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas não esquece de falar dos desgastes mentais. Então, tipo assim, antes de eu descobrir a Rebequinha, eu tava com desgaste mental, por isso que eu queria desistir.
já tava esgotada, falando assim, ai, a papelaria não tá dando certo, mas por que não tá dando certo? Porque eu tinha prioridades na minha vida que não era tanto a papelaria. Então, assim, tinha desgaste mental com o cliente, era desgaste mental porque eu tava querendo dar conta de tudo, minha casa tinha que estar impecável, o almoço tinha que estar pronto tantas horas, era tudo aquele trem, eu tenho que dar conta e eu tenho que aprender, assim, dar conta porque meu filho tá ali também e eu tinha que, vamos dizer, eu tinha que, além de dar conta, dar atenção pro meu filho, ser mãe. E uma boa mãe, a gente se cobra muito pra ser uma boa mãe, né, vamos dizer. Só que nós passava uma questão financeira muito grande mesmo. Nós não recebemos Bolsa Família, tentamos, não conseguimos. Era tipo assim, fomos lá com toda a felicidade e com medo de não receber e não recebemos. Era uma época que nós estava precisando muito de mais de um Bolsa Família. E aí, tipo assim, sabe aquela necessidade com o filho em casa? E você for pensar assim, nossa, seria melhor eu colocar ele na creche, porque aqui eu não vou conseguir dar o que ele precisa. Não tem frutinha, não tem legumes, tem um arrozinho, um feijão, e nós não podíamos reclamar, graças a Deus, aleluia. Um cafezinho da manhã era difícil, era uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Então a papelaria dava pra comprar algumas coisinhas, me ajudava bastante. Por isso que eu não tinha essa divisão, tipo assim, eu gastava o dinheiro todo da papelaria com o meu filho. Eu não conseguia juntar dinheiro pra papelaria, pra investir na papelaria. Então, minha papelaria tava assim, eu só tava trabalhando por trabalhar, porque eu tinha encomendas, graças a Deus. Tinha poucas, porque eu tinha que conseguir pegar a encomenda e cuidar do meu filho. Então, era difícil conciliar tudo, eu errei demais da conta. E assim, a minha prioridade era meus filhos, era a minha casa. Então, tipo assim, e nada dava. Eu fui me desgastando, eu fui emagrecendo, eu fui ficando doente, peguei anemia, fiquei com desgaste mental. Então, isso tudo é o que eu fiz de errado. Tipo, se eu quero começar um negócio, eu quero fazer dar certo, eu tenho que colocar prioridades. E eu não colocava. A prioridade minha era o meu filho e acabou. Só que eu esquecia que ele também estava sofrendo ali junto comigo. Porque mesmo que eu tinha tempo pro meu filho, eu não tinha condições de pagar uma comida pra ele, de ter carninha pra ele, de ter verdura pra ele, de ter frutinha. Ele amava banana, ama banana, desde pequeno. E às vezes doía saber que eu não tinha condições de pegar banana. Às vezes eu pegava dinheiro da papelaria, ia lá comprar bananinha pra ele vivia de banana. Então, tipo assim, isso tudo vai doendo na mãe, a ponto de você falar assim, meu Deus, e agora? E foi quando eu pensei que eu cogitei colocar ele na creche. Falei, vou colocar ele na creche e vou voltar a trabalhar, porque não tô vendo dinheiro da papelaria. E se eu trabalhar fora no CLT, eu vou conseguir ter mais condições de dar pro meu filho algo melhor. Aí, quando veio a notícia da Rebeca, que me falou assim, ó, não posso desistir, eu tenho que fazer isso dar certo, eu falei, tá, pera, vamos recapitular isso tudo? Meu filho precisa da creche, porque eu preciso que ele vá pra creche pra ele se alimentar bem, pra não faltar nada pra ele. E se ele for pra creche, minhas encomendas aumentam, eu consigo dar conta de tudo. Fora que quando ele chegar da creche, minha casa já vai estar limpinha, cheirosinha pra receber eles. E fora também que eu vou conseguir tomar um banho sozinha. Nossa, eu vou conseguir me cuidar. Sabe, eu só tomo banho com meus filhos, a partir de agora eu vou conseguir tomar um banho, chegar lá na creche, buscar eles cheirosa, com a casa cheirosa, e conseguir aqui também dar conta da papelaria. Nossa, eu vou conseguir pegar mais encomendas. Peraí, no meu final de semana eu recapitulei tudo, comecei a fazer uma nova rotina. Falei, meu final de semana eu não vou trabalhar, só se precisar muito. Então, sábado e domingo eu posso ficar com meus filhos. Pô, peraí, olha que interessante. Depois das 5 que eu buscar meus filhos, eu posso ficar com eles, porque antes eu tava em casa e não tava em casa. Tipo assim, eles estavam comigo, mas eu não estava com eles, com o Levi. Porque mesmo que eu estava aqui, eu tinha um tempinho com ele, eu voltava pra papelaria. Ia um tempinho com ele, voltava pra papelaria. Ia um tempinho com ele, voltava pra papelaria. Eu não tinha um tempão com ele, vamos dizer, um dia todo, a maioria, metade do dia com ele. Porque, tipo assim, dava 5 horas, ainda não tinha acabado as encomendas, ficava um cadinho com ele e voltava pra papelaria. Dava 6 horas da noite, ficava um cadinho com ele e voltava pra papelaria. Hoje não. Quando eu não consigo acabar e eu vejo que o prazo não tá me impossibilitando ficar à tarde com eles, aí sim. Mas a maioria das vezes eu consigo pegar eles na creche e ficar com eles a tarde inteira.
saio com eles, depois às 5 vou passear, vou sair com eles. Então, tipo assim, eu recapitulei tudo, agora eu tenho lazer, agora eu vivo. E eu saí desse trem, desse esgotamento mental, porque eu aprendi a viver. Tipo assim, se me der uma oportunidade de sair ali, eu vou correndo e saio, vou aproveitar, vou esfriar a cabeça. Eu não vou ficar mais assim, focada só na papelaria, porque quando a gente ama tanto a papelaria, igual eu amo, mas eu me desgastava por ela, eu entregava muito pra ela. Meu maior lugar, melhor lugar do mundo é ficar sentadinha aqui. E eu ficava muito na papelaria. Eu amava e ficava muito aqui. E eu me esgotava muito, fazia tudo por ela. Agora não. Recapitulei tudo. Eu consigo pegar mais encomendas. Eu coloco rotina aqui em casa. Eles chegam, eles vão tomar café, nós tomamos café da tarde junto. Vou lá dar um banhozinho, nós vai brincar. Aí dá 8h30 já com a jantinha. E 9 horas ele já tem que estar dormindo. Então, assim, aqui a rotina é essa. E na minha realidade, o que deu certo pra mim foi colocar prioridades. Aí eu consigo pegar muito mais encomendas. E o que eu faço em questão da casa? A casa, isso foi meu marido. Graças a Deus eu tenho ele pra me ajudar. Mas ele falou assim que eu não precisava dar conta de tudo. Ele que me alertou, ele que me ajudou a passar por esse processo. Porque eu tava muito ruim e só ele que passou comigo sabe. E ele falou pra mim, amor, você não precisa dar conta de tudo, eu tô aqui. E aí eu falei assim, nossa, mas eu fico em casa e eu tinha que dar conta e não sei o quê. Aí ele falou, não, você não tem que dar conta de tudo não, eu tô aqui. Então, tipo assim, algumas partes daqui de casa fica pra ele. Ele joga o lixo, ele lava a roupa. Tem vez que nós dois na casa e arruma, tem vez que é eu, ou tem vez que é ele, mas tem vez que quando junta nós dois é uma beleza. Cada um pega um cômodo. Mas a maioria das vezes, o que eu gosto de fazer aqui, eu acordo muito cedo para levar as crianças na creche. Da creche eu venho, faço o café da manhã, lavo a minha loucinha, até que nem tem louça na pia. Dou uma ajeitadinha na casa de manhã, eu saio correndo mesmo. De manhã tomo meu cafezinho e já começo a acelerar aqui na casa, faço o máximo possível na parte da manhã, que eu já tô no pique depois do café. E depois que eu acabar de acelerar o bocado da casa, eu sento aqui na papelaria pra fazer as coisas. Entendeu? Então, tipo assim, na parte da manhã eu tenho essa parte mais livre e eu faço muito rápido as coisas, eu corro mesmo. Tem um dia da semana que eu faço a faxina mesmo. Às vezes eu coloco até as crianças pra me ajudar. Coloco elas pra me ajudar a limpar, elas entreter, elas gostam de fazer isso. Pra elas é brincadeira, né? Então, assim, coloco uma vassourinha na mão da bebê, com um rodo na mão do Levi, enquanto eu tô faxinando a casa, e eles acham que tá super ajudando. Eles acham o máximo. Enquanto isso, eu tô faxinando a casa. Mas a maioria das vezes, na parte da manhã, é a parte que eu consigo. Gente, mas isso é todo dia? É todo dia que eu consigo? Todo dia que isso daí dá certo? Não, não é todo dia que funciona. Não é toda semana que minha casa tá arrumada. Nesse período de férias das crianças, minha casa tava boró do borogodó. Então, assim, a gente só releva, respira e fala assim, eu entendo, é só uma semana que foi agitada, criança doente, que por aqui foi, férias. Então, assim, bora acalmar que a rotina volta ao normal. E foi praticamente isso, a gente colocar os pontos no i, colocar prioridades. Se você quer que a sua papelaria dê certo, se você quer que ela vá pra frente, faça um jeito de melhorar a sua rotina para isso acontecer. Aqui, o que eu pensei foi isso, e graças a Deus que a rotininha, assim, que a Rebeca veio na minha vida para não deixar de existir, e foi um sinalzinho também. Bora agora crescer empresarialmente, que agora eu quero te fazer crescer empresarialmente. É como se Deus quisesse falar isso pra mim naquele momento. O não, pra mim, você não entende agora este não. Mas, que é voltar pro CLT. Mas lá pra frente você vai entender. E o não de Deus pra mim agora foi maravilhoso. Gente, o vídeo tá muito longo. Eu falando demais, espero muito ter ajudado vocês, mamães. Que vocês venham aproveitar muito a questão dos seus filhos em casa também. E que vocês venham ver a hora certa de estar dando o segundo passo na sua papelaria pra dar certo a sua papelaria.
que vocês tenham gostado do vídeo, que foi um vídeo muito pedido por vocês. Um vídeo assim que, me desculpe que eu demorei a gravar, enrolei pra gravar, porque é um assunto muito delicado pra mim, era muita coisa pra falar. Mas espero muito que tenham gostado, não esqueça de ripar o nosso vídeo, curtir o nosso vídeo, comentar e se inscrever. E beijo, até o próximo vídeo.